Sabemos que a vida não nos dá garantias. Somos o tempo todo desafiados a lidar com acontecimentos externos que geram impactos dentro de nós. Saber, conhecer como funciona esse mecanismo interno é fundamental para você se preparar para lidar com tantas questões que a vida vai produzir e te desafiar a viver. Por isso, eu sempre digo, o conhecimento é fundamental para que você vá cada vez minimizando os pesos que você possa carregar. E quando eu falo de conhecimento, eu falo de você estar nesse momento parado vendo esse vídeo sobre esse conteúdo que vai te ensinar a lidar com você mesmo. E eu quero te convidar a permanecer aqui e ver até o finalzinho desse vídeo, pois no final dele eu te deixo dicas que são importantes para a sua vida. Hoje nós vamos falar dos mecanismos de defesa, segundo a psicanálise. A psicanálise fala sobre as questões do inconsciente. São várias, são múltiplas e nós somos o tempo todo desafiados a conhecer um pouco mais de como funciona esse mecanismo. O nosso inconsciente, como eu disse no vídeo anterior, é um reservatório oculto, escondido. É como se fosse a caixa preta de um avião, aonde carrega várias dores de situações vividas lá no passado. E nós vamos nessa caixa preta carregando dores ocultas, mas que vão perpetuando em nós durante toda uma vida. Quando eu falo de mecanismo de defesa, eu falo de uma constituição psíquica que acontece a partir do ego, que é responsável por fazer um gerenciamento daquilo que está acontecendo dentro de nós. Segundo Freud, o id, o ego e o superego têm uma função especial dentro do nosso aparelho psíquico. Esse que é dinâmico e que, a partir do id, a gente vai querer. O id, ele não tem censura. É como se fosse aquele bebê que acabou de nascer e que ele chora porque ele deseja o colo da mãe. Ele chora porque ele precisa ser amamentado, ele chora porque ele tem necessidades, mas ele quer e quer naquele momento. O id é considerado um bebê e logo ele é dono dos desejos. Ele deseja, ele quer e não conhece tempo nem hora. O id está totalmente lá no inconsciente. O nosso ego é aquela parte da instância psíquica que vai fazer aquele gerenciamento entre o que o id quer e o que o superego, que é a lei, diz não pode. O superego é aquele pai severo que diz não pode. É como se o ego fosse a mãe, que ficasse ali intermediando para tentar atender um pouquinho os desejos do filho e, ao mesmo tempo, seguindo a regra que o pai impõe. Bom, pensando nessa constituição, eu estou explicando para que você entenda o seguinte: é muito importante entender a dinâmica que o ego faz quando ele constitui mecanismos para nos defender das dores dos episódios traumáticos. Isso é totalmente psicanálise, vem de Sigmund Freud, que é o pai da psicanálise, e que claramente nós precisamos entender um pouquinho sobre isso para entendermos sobre os mecanismos de defesa. É o que defende a nossa razão, a nossa consciência das dores emocionais. Se eu vivi um trauma, uma situação traumática, dolorosa, lá no passado, naturalmente eu vou estar hoje carregando, ainda que de forma obscura, oculta, essa dor que vai perpetuar em mim. Essas situações traumáticas, elas estarão sempre alojadas no inconsciente
até que haja um tratamento. E esse tratamento é através de um processo terapêutico com base na psicanálise. Mas os mecanismos de defesa, eles vão se instaurar nessa pessoa para defender essa pessoa de uma dor maior. Isso lá atrás, quando aconteceu a situação dolorosa. Então, existem vários mecanismos de defesa, existem vários nomes para explicar esses mecanismos. Vamos citar, por exemplo, o mecanismo da sublimação. Por exemplo, pensa numa criança que foi educada num ambiente com muita agressividade. Os adultos batiam nessa criança, as pessoas ao redor sempre eram mais violentas. Possivelmente essa criança cresceu com esse sentimento de injúria, de injustiça guardado lá no seu inconsciente. Só que o ego fez o trabalhinho de fazer com que essa criança simplesmente captasse para o inconsciente a agressividade e sublimasse de alguma forma. Então, naturalmente, pode ser que essa criança vai tornar-se o adulto que vai escolher um esporte como luta, por exemplo, para sublimar essa agressividade que está dentro do inconsciente. Isso tem que acontecer, claro, de uma forma que seja socialmente aceita. Então, naturalmente, a agressividade está alojada nesse inconsciente, mas o ego vai fazer aquele trabalhinho de fazer tudo isso acontecer de forma que seja socialmente aceito. Porque na psicanálise nós entendemos que esse trabalho do id, do ego e do superego, que compõe essa dinâmica psíquica de todos nós, ele se faz com o objetivo de naturalmente nos enquadrar de forma aceitável na sociedade. Mas para isso, naturalmente, nós vamos precisar reprimir dentro do inconsciente algumas dores. Eu quero dizer para você que situações traumáticas lá do seu passado podem estar reverberando aí dentro de você e, por isso, te causando mal-estar, fazendo com que você não consiga lidar com a vida de uma forma saudável. E se os seus mecanismos de defesa são saudáveis, ainda você consegue ter uma vida mais tranquila. Caso não sejam, e os seus relacionamentos serão atrapalhados, seu dia a dia será atrapalhado, você viverá situações no seu dia a dia que se transformarão em bloqueios, em mal-estar psíquico. Então, a minha dica para você é a seguinte: olhe para você e tente interpretar em você quais foram as situações na sua vida que te geraram dores emocionais. Acidentes que acontecem sem que a gente tenha administração sobre isso, pessoas que nos rodeiam enquanto criança e que não tem um pingo de zelo pelo sentimento infantil, tudo isso pode gerar dor emocional. E essa dor emocional vai naturalmente gerar para essa criança mecanismos de defesa, formas de se defender dessa dor. Isso vai ficar alojado, mas isso vai perpetuar na vida. Então, se você revisitar a sua história e perceber vivências lá do passado que foram dolorosas e que você nunca tratou sobre isso, eu te sugiro que você não perca tempo. Primeiramente, anote tudo, lembre das situações e anote para que você não esqueça. Segundo, vá buscar ajuda terapêutica. A psicanálise é boa para isso. É uma técnica que irá trabalhar traumas e vivências dolorosas e fazer com que você pegue esse lixo e jogue na lixeira e vá viver uma vida isenta dessas dores emocionais. E sobre isso, eu preciso te dizer, se você gostou desse vídeo, eu sugiro que você passe ele para outras pessoas, porque é bom a gente usar o que é bom para transmitir para quem precisa. E eu diria que sobre esse conteúdo,
todos nós precisamos, porque a nossa história sempre carrega muitas vivências desafiadoras. Se você ainda não se inscreveu aí no canal, se inscreva. Você vai ajudar para que esse vídeo seja distribuído para mais pessoas. Compartilhe, se inscreva e também pode curtir e comentar. Se para você fez sentido, comente aí. Eu sempre passo e vou te responder.